Muito bom, a gente continua na Rádio Ceará, mais um podcast. Eu sou João Lucas Barroso, Inácio José conosco. Inácio, firme e forte, graças a Deus. Estamos aqui, João Lucas, graças a Deus, mais uma vez aqui no podcast aqui da Rádio Ceará. Muito bom estar aqui mais uma vez e hoje a gente tem um convidado especial. Com a gente certeza. vai tratar sobre um tema bem interessante. E o nosso convidado de hoje, cara, ele fez o meu casamento, rapaz. Olha só, aí, né? Ele fez o meu casamento, Daniel Moraes, né? O famoso do Alumiando, né? Aqui na Rádio Ceará. Alumiando, verdades ao seu coração. Firme e forte, Daniel, tá bem? Graças a Deus. Oi, João Lucas, oi, Inácio, muito bom estar aqui com vocês. E de fato você só tá casado porque eu te casei, né? É verdade. Eu sou, como disseram, um santo casamenteiro. Então você tá garantido no seu casamento aí, né? Pois é, Daniel fez por muito tempo o Alumiando aqui na Rádio Ceará, né, Daniel? Isso, fiz o Alumiando aqui, foi muito bom, um tempo muito bom. Mas é um prazer estar com vocês para podermos conversar sobre a palavra de Deus e buscar nela a orientação e a verdade que deve guiar nossas vidas, né? Daniel, em poucas palavras aí, se apresente para quem não lhe conhece. Bom, hoje eu trabalho como professor no Seminário Bíblico do Nordeste, sou casado, tenho 3 filhas e hoje trabalho em Pernambuco, na cidade de Carpina. Temos desenvolvido o curso de aconselhamento bíblico, né, curso de formação de conselheiros bíblicos e levado isso em alguns estados, né, Pernambuco, Campina Grande. Também tenho trabalhado numa plantação de igreja, mas a gente recuou por causa da pandemia, né, que aconteceu. Mas estamos aí buscando direcionamentos de Deus para novos horizontes, né? Então vamos direto ao tema. Olha só, Daniel. Um cristão pode ter atrações pelo mesmo sexo? É comum que muitas pessoas que estão na igreja já conheceram a Cristo como Senhor e Salvador, de repente começam a ter atrações sexuais pelo mesmo sexo, né? O homem pelo homem, a mulher pela mulher, e acha que está endemoniado, acha que o cristão nunca pode ter um desejo desse, e às vezes até cai, né? Até cai no pecado da pornografia nessa área, tem vergonha de compartilhar e pedir ajuda. Às vezes era uma pessoa que praticava esse pecado e se converteu e pensava que ia ficar livre do desejo, mas percebe que continua, talvez esteja mais forte e acha que não é crente. Daniel, é possível um cristão ter atrações pelo mesmo sexo? Ok, João Lucas, pergunta bem difícil, né? E como lidar Mas com isso, né? realidade, né? Uma realidade bem comum que a gente encontra no contexto da vida do ser humano, da vida das pessoas. Por isso que é importante a gente olhar as escrituras e voltar ao padrão de Deus. Antes de em si abordar a homossexualidade, é bom a gente entender qual é o padrão de Deus instituído. Uma vez que a gente trabalha que a palavra, e cremos que a palavra é o padrão a qual Deus constituiu, é por ela pela qual nós orientaremos e buscaremos seguir nossas vidas. Isso é importante fazer isso, deixar claro, porque eu estou dizendo aqui, e você que está me ouvindo também, que a gente não está lidando com algo subjetivo, daquilo que é a minha experiência, aquilo que eu sinto. Mas estamos buscando um padrão externo, um padrão a qual nós cremos que Deus criou o homem, e ao criar o homem estabelece para o homem a maneira como de fato ele deve viver e para que ele deve viver. Então, uma vez que a gente está colocando essas condições, nós estamos dizendo que esse padrão deve moldar a minha experiência, né? Então, a partir daí a gente pode construir algum tipo de orientação para lidar com essa área de tentação ou prática na área da sexualidade, né? Que vai envolver aqui não só a prática de homossexualidade, mas dentre outras. Então, a gente tem que olhar para Gênesis, voltar para Gênesis, que é basicamente o alicerce de todas as escrituras. Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem e mulher, além de criar todas as coisas, cria o homem e mulher, né? Então, ele cria seres iguais, humanos, né? Seres humanos, mas criam diferentes na sua constituição. Eles são iguais, em essência, eles são seres humanos, né? Imagem e semelhança de Deus. Isso coloca ambos em pé de igualdade um com o outro, né? Não há superioridade nas suas essências, eles são iguais, refletem a mesma glória, a mesma imagem, mas ao mesmo tempo Deus os constituiu para algumas finalidades complementares, né? Então, homem e mulher iriam se complementar no objetivo de glorificar a Deus naquilo pela qual foram criados. Então, por exemplo, o homem, você vai em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, você vai ver Deus colocando para ele, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí ele vai dizer algumas atribuições pela qual Deus criou esse casal.
homem e mulher. Então, você pega aqui, vocês vão cuidar do jardim, vocês vão multiplicar e espalhar a minha imagem sobre a terra. Então, esse é o padrão. E a ideia de multiplicação envolvia relacionamento sexual, que aí existiria a procriação e isso mais. E o sexo foi criado, homem e mulher, constituição física e não só física, mas a ideia de unidade. O casamento reflete a unidade de quem Deus é, a trindade refletida dentro da unidade de dois, né? Dois são um, três na trindade são um. Isso é o reflexo da imagem de Deus. Então, o se tornar uma só carne implicava ambos, vida sexual, homem e mulher, como atribuição dada como propósito de Deus. Então, o ideal de Deus é que homem e mulher tenham uma vida sexual. Deus constituiu homem para mulher e mulher para o homem. Então, esse é o padrão ideal de Deus. Agora, quando você vai para Gênesis 3, o pecado entra no mundo. E vai haver a distorção daquilo que é o padrão de Deus de Gênesis capítulo 1 e 2. Aí quando você olha as escrituras, você vai verificar que esse padrão de Deus, na área especificamente que a gente está falando de sexualidade, vai ser deturpada. No começo, Deus criou o homem para que eles fossem uma só carne, na ideia de fidelidade e indissolubilidade. Quais os efeitos do pecado nisso? Você vai encontrar depravação sexual na Bíblia, pós Gênesis 3, né? Você vai encontrar adultério e divórcio, escrito nas escrituras como deturpação do padrão do ideal de Deus. E até a bestialidade, né, entrou no mundo. Isso, incesto, como por exemplo, de Ló com as suas filhas, né? Tudo isso aí envolve uma mudança descrita nas escrituras do padrão de Deus. Davi e Betseba, Amnon e Tamar, que eram irmãos, né? Tiveram relação sexual lá forçada, né? Ela teve relação... A própria bigamia, né, pastor? Bigamia com Lameque. Então você vê uma deturpação, depois de Gênesis 3, do pecado na sexualidade, que Deus havia criado em Gênesis capítulo 1 e 2. E uma dessas mudanças desse ideal de Deus, de ser uma só carne, homem e mulher, a complementaridade, a heterossexualidade, né? E a fertilidade vai acontecer também. O desvio da intimidade, né, vai acontecer, o efeito, a prática da homossexualidade vai ser mostrada nas escrituras, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, né, que os homens praticavam atos semelhantes assim. Você vai ver isso descrito em outros episódios. Levítico vai, justamente capítulo 20, versículo 13, falar sobre a prática de homossexualidade sendo reprovada aos olhos de Deus, porque não é compatível com o que Deus colocou. Romanos capítulo 1 também descreve como uma consequência de um coração longe de Deus. A entrega de Deus aos homens aos seus desejos, e um desses desejos que Deus entrega ao homem pecaminoso é a prática de homossexualidade. Homem com homem, mulher com mulher. Então, o desvio do padrão de Deus de Gênesis capítulo 1 e 2. E esse é o grande problema aí no coração, né, de muita gente que sofre essa tentação, porque vê essa realidade, né, vê como é um pecado grave e, poxa, será que eu sou crente? Como é que eu sou crente e tenho esses desejos, né? Então, a partir daí, então você pode entender que aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, ele vem de um coração caído. Então, a partir daí eu posso olhar para alguém, um cristão, que enfrenta lutas, tentações na área da sexualidade, ou já viver um padrão desse no passado e enfrenta lutas no presente, e fazer com que ele entenda que o coração dele, por ser pecaminoso e desviado do plano de Deus, de origem, né? Faz dar a ele a condição de ser tentado nisso, né? Então, os nossos corações, eles são fábrica de ídolos, né? Já disse João Calvino, eles são fábricas de desejos pecaminosos constantes. Alguns vão ter desejos em uma área, e nós vimos aqui na hora da sexualidade vários desvios, e um desses desvios é a questão da homossexualidade. Então é possível, conforme até Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15, vai descrever que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, então, a cobiça do coração, esse desvio do que é o original de Deus. Então, o cristão é possível ele ser tentado no seu coração por desejos e práticas homossexuais, por um desvio de coração de desejo. Então, como é que ele resolve isso, né? Acho que seria a próxima pergunta. Pois é, será que existe um pó mágico aí para poder eliminar de uma vez? Será que esquecer isso, uma oração com jejum aí vai eliminar os desejos, pastor? É possível viver livre do desejo? Aí você tem que lembrar, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, Paulo vai falar que os cristãos de Corinto, eles viviam em tais práticas. Uma delas é a homossexualidade, né?
E ele vai dizer, mas graças a Deus que vocês não são assim por causa do Evangelho, né? O Evangelho trouxe uma modificação. Então, qual é a solução para lidar com isso? Por exemplo, uma pessoa não crente ou um cristão não crente tem que entender que o Evangelho e o Evangelho não são conceitos, é uma pessoa, é Jesus. Essa pessoa ela pode mudar a vida dela, dar um novo coração em que ela vai passar a amar a Deus e seguir então aquilo que o padrão externo de Deus que molda o meu coração agora. E eu não vou seguir as minhas emoções e meus desejos que são desviados de Deus. Eu quero conduzir meu coração. Então ele vai enfrentar essa luta de coração. Conforme o Tiago vai descrever, nós somos tentados pela própria cobiça. Agora, a tentação em si não é pecado, né, pastor? Uma vez tentado, ele é tentado pelos seus desejos. Tiago vai descrever justamente isso. Ao tentar-se por desejo, ele pode amar a Deus ou não amar a Deus. Ele pode dizer, eu vou satisfazer esse desejo, ou eu vou amar a Deus em meio à tentação desse desejo do meu coração. Então a prática de mortificação desse desejo vem pela prática do amor a Deus, o desejo de amar a Deus e honrar a Deus nisso. Então ele vai se moldando ao que Deus quer e vai matando esse padrão de desvio de coração dele do padrão de Deus. Então ele precisa entender que o Evangelho, a palavra de Deus, Cristo, vai definir agora quem ele é. Então, por mais que eu sofra tentações na área, e essas tentações podem surgir por muitas maneiras, porque eu fui no passado, né, como a igreja de Corinto, ou porque eu tenho alimentado minha mente por vários meios de comunicação, ensino, e hoje isso está muito amplo, né? Não só filmes, mas você tem aí YouTube, seguidores, você segue um monte de gente, ideias e tudo mais, então é uma mescla de coisas aí. E vai entrando na mente. E aí você vai alimentando e você é seduzido, o seu coração é atraído para vivenciar essas coisas, experimentar. Curiosidade, às vezes realmente desejo, pode ser por muitas outras razões, desejo de aprovação de outros, eu vou viver assim porque esse meu grupo aqui está me inclinando para isso e por aí vai. Mas o que você tem que fazer como cristão é moldar o seu coração conforme a palavra de Deus e se moldar amando a Deus. Qual é o padrão de Deus? Eu vou lutar no meu coração contra isso, amando a Deus, porque eu vou viver para a glória de Deus. Pastor, estamos chegando ao fim. É interessante, né, observar que em qualquer área, em qualquer tentação, em qualquer luta, né, contra o pecado, eu tenho que olhar para a cruz de Cristo, né? Saber que Jesus morreu e me purificou, me perdoou de todos os pecados, né? A luta... ou a minha tentativa de obedecer a Deus não é para ser aceito por Ele, né? Ele já me aceitou como filho, já me chamou, então eu vou lutar contra o pecado para me moldar a imagem de Cristo, mas não é uma tentativa para Deus me aceitar, porque muita gente pode pensar isso, acho que Deus não está me amando hoje porque eu caí nesse pecado. Ou que eu sofro esse pensamento, né? Então a pessoa pode achar que por pensar assim eu não sou crente. E a gente cria um estereótipo de crente, super crente, né? Então, de fato, não é o padrão de Deus, mas eu tenho o meu coração, ele ainda é um coração pecaminoso, mas um coração liberto. Deus me deu um novo coração. Então eu posso travar essa luta, não como o pecado sendo superior, mas entender que Deus me deu toda a provisão para viver uma vida piedosa com Ele. Pastor, rapidamente, o tempo está acabando aqui, mas uma pessoa que enfrenta essa luta, ela pode casar? Pode, sim, totalmente. Digamos, o rapaz enfrenta essa luta, mas ele está apaixonado por uma moça, né? Mas ele sabe que vai talvez carregar essa luta o resto da vida. É possível? Totalmente. Ele não só pode, e se ele está sentindo atração por uma moça, amando, fisicamente sentindo atraído e tendo perspectiva, isso é muito bom. Isso é até uma evidência de um processo de mudança sadia. Agora, não deve ser o primeiro passo para lutar contra esse querer casar. Exatamente. Isso não vai resolver, porque você não vai resolver comportamento, mudança de comportamento, não resolve o coração. O coração resolve o comportamento, a mudança de coração resolve o comportamento. Então, ele tem que trabalhar primeiro em amar a Deus, uma vez que ele está amando a Deus, uma consequência natural desse amor é ele alinhar-se ao plano de Deus, ao ponto que isso pode chegar a um casamento em que ele vai ter prazer sexual com sua esposa e vai lidar com suas questões sexuais. Agora, se ele vai viver a vida toda sendo tentado nessa área, o Evangelho pode libertá-lo de uma purificação de mente, ou ele vai lidar com o passado dele diariamente ou temporariamente, lidando biblicamente. Não, isso não é mais minha vida, agora eu vivo assim. Quem eu sou em Cristo. O Evangelho define quem nós somos. É uma questão de cosmovisão, maneira de ver. Então, como você vai enxergar é que vai definir a sua maneira de viver. Então... Daniel, muito obrigado, viu? Muitíssimo obrigado pelas explicações, pela sua disponibilidade. E então fica marcado aí para outras oportunidades, tá certo?
Tá bom, João Lucas Inácio, pode deixar. Valeu. E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.